E aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Matheus, eu estudo no NIP de Alphaville, cursando Ciência da Computação. E hoje eu vou explicar para vocês sobre a estrutura de repetição for, como ela funciona, quais são os parâmetros dela, e vamos lá. Bom, então vamos lá. Primeiramente, o que é uma estrutura de repetição? Em Python, uma estrutura de repetição, também conhecida como loop, é um bloco de código que é executado repetidamente enquanto uma condição específica é verdadeira. Existem dois tipos principais de estrutura de repetição em Python, o loop for e o loop while. Nesse vídeo nós iremos focar mais na estrutura de repetição for. A estrutura de repetição for em Python é usada para percorrer uma sequência como lista, string ou outros objetos iteráveis. A ideia de executar um bloco de código para cada elemento na sequência. A sintaxe básica do for é a seguinte. Primeiramente, nós definimos uma variável que assumirá o valor de cada elemento na sequência a cada iteração do loop, que nesse caso mostrado no slide está como for elemento. Você pode escolher o nome da variável, mas é uma prática comum escolher um nome que faça sentido em relação à natureza dos elementos na sequência. Seguindo então com o in sequência, nesse caso a sequência é o objeto iterável que você deseja percorrer, e pode ser uma lista, uma tupla, um string, intervalo e entre outras coisas. Já o bloco de código, que é onde o código será executado para cada elemento na sequência, este bloco sempre será indentado, ou seja, recuado em relação à linha for, indicando que faz parte desse loop. Bom, agora que nós já vimos a parte teórica, vamos então para a parte prática, onde eu separei 3 exemplos práticos, para nós irmos fazer juntos. Começando então pela lista de frutas, vamos para o nosso Visual Studio para começarmos a programação e ver como funciona esse código. Bom, vamos lá. Eu já estou com o meu Visual Studio aqui aberto, então, pessoal, criem a sua pastinha e vamos fazer juntos para já ir pegando o jeito para ver como é que faz. Eu já deixei pronto aqui para a gente ver, então, primeiramente, nós vamos criar uma variável que receba em forma de listas os seguintes valores: maçã, banana e uva. Eles serão em formato de lista. Agora que nós criamos o for recebendo a variável fruta, então pedindo para ele imprimir os valores dessa variável. Quando a gente roda o código, rodando o código nesse exemplo, o loop for percorre cada elemento da variável fruta e imprime cada fruta em formato de lista, como podemos ver aqui embaixo no terminal. Esse foi um exemplo bem fácil, certo? Então vamos para o nosso próximo exemplo, que vai ser um pouco mais complicadinho. Bom, vamos então para o nosso segundo exemplo, que vamos fazer usando a função range para gerar uma sequência de números. Vamos lá para o nosso Visual Studio. Vamos lá então. Primeiramente, o que é uma função range? Em Python, a função range gera uma sequência de números em progressão aritmética para iterar sobre uma sequência específica de valores. Nós criamos então um for com a variável i, seguindo então com a função range 3. Ela irá gerar uma sequência de números de 0 a 2, contendo então 3 números nessa sequência: o número 0, 1 e 2. Assim como podemos ver no resultado do código, os números 0, 1 e 2. Por exemplo, se esse número no lugar do 3 aqui no range fosse 5, seria apresentado números de 0 a 4, apresentando então 4 números: 0, 1, 2, 3 e 4. Vamos então para o nosso próximo exemplo. Vamos para o nosso próximo exemplo, iterando com range e especificando o início, o fim e o passo dessa função. Vamos para o nosso Visual Studio novamente. Voltando aqui para o Visual Studio, podemos ver aqui que criamos uma for com a variável i, seguida do range 2,10,2. Esse primeiro 2 vai ser onde irá começar a contagem e o 10 é onde irá terminar a contagem, ou seja, irá de 2 a 9.
E esse 2 aqui no final significa que irá pular a contagem de 2 em 2. Vamos para o resultado. Como nós vemos aqui, o código executado, ele inicia em 2 e vai pulando de 2 em 2 até o número 8. Como o final nós colocamos como 10, então ele não vai conseguir chegar até 10, ele sempre será um número a menos. Vamos voltar para o nosso slide. Bom, então agora que nós já vimos os exemplos, vamos então para nossos exercícios. Aqui no exercício 1 nós vamos fazer uma tabuada. Vamos ver o enunciado. Crie um programa em Python que solicite ao usuário um número inteiro e exiba a tabuada desse número. Use o loop for para calcular e exibir os resultados de multiplicação de 1 a 10. De começo assim ele parece difícil um pouco, então vamos lá para o Visual Studio e mostrar que não é nem um pouco difícil. Esse código é simples até. Eu já estou aqui no Visual Studio, vamos então para a criação da nossa tabuada, né? A primeira coisa que nós vamos fazer é declarar uma variável número que receba o número decidido pelo usuário. Número inteiro. Opa, parar aqui. Lembrando que é um número inteiro, pessoal. Depois a gente faz a nossa função for com a variável contador em range de início 1 até o final 11, ou seja, de 1 a 10 no caso. Opa. Daí nós fazemos resultado igual a número vezes o contador e printamos número. Bom, vamos aqui então para o nosso resultado. Vamos executar o código. Vai aparecer aqui para o usuário digitar um número. Vamos fazer o número 2. Então aparece logo a tabuada do 2 com o número escolhido pelo usuário e o contador de 1 a 10 que nós usamos na função for in range. Esse é o código, ele pareceu difícil, mas foi bem simples no caso. Espero que vocês tenham entendido. Vamos então voltar para o nosso slide e fazer o exercício 2. Aqui também vai ser bem simples de vocês entenderem. Vamos lá. Bom, vamos então para o nosso segundo exercício, que será a contagem regressiva. Vamos ver então aqui o enunciado. Escreva um programa em Python que solicite ao usuário um número inteiro positivo e realize uma contagem regressiva a partir desse número até 1. Assim como o exercício anterior, parece bem difícil de fazer, mas vai ser bem simples também. Não é tão difícil assim quanto parece. Vamos então para o nosso Visual Studio para fazer esse código. Bom, já estou aqui no Visual Studio, vamos então para a resolução do exercício. Primeira coisa, né? Definir a variável número inteiro será decidido pelo usuário. Perfeito. Vamos printar aqui na tela para deixar claro. Iniciando contagem regressiva. Ótimo.
Então nós vamos logo para a nossa função for. Vamos definir uma variável i em range. Aqui nós vamos colocar o início, o número, que é a variável, né, decidida pelo usuário, de final 0, ou seja, vai ter que acabar no 1, né, menos 1, de passo menos 1, né, que vai pular de 1 em 1, porém negativo, ou seja, vai ser uma contagem regressiva. Vamos printar aqui. Próximo número vai ser print contagem regressiva concluída. Bom, esse então é o nosso código. Vamos ver se está dando certo. Vamos dar executada nele. Aqui digite o número inteiro. Vamos ver número 10. Iniciando contagem regressiva. Como a gente pode ver aqui, está indo de 10 a 1, assim como solicitado no enunciado. De 10 a 1, como a gente colocou aqui, passo menos 1, ele está subtraindo o número escolhido pelo usuário por 1. E esse foi o código, é bem fácil também. Espero que vocês tenham entendido, que tenha sido claro. Vamos lá para o nosso slide para dar seguimento à aula. Bom, vamos para o nosso terceiro e último exercício, verificação de primos. Peça ao usuário para inserir um número e determine se ele é primo ou não. Vamos então para o Visual Studio, tendo em vista que ele parece bem simples, né? Mas vamos ver se no código ele é simples mesmo. Bom, vamos lá então para a resolução do nosso último exercício. Primeiramente, como sempre, nós definimos a variável inteira e pedimos para o usuário inserir um número. Digite um número inteiro. Ótimo. Agora nós vemos com if, ou seja, se o número escolhido pelo usuário for maior que 1, faça então for de variável i em range com início 2, com final inteiro, número decidido pelo usuário dividido por 2, mais 1. 2 pontos sempre. Olha aqui. Outro if, número escolhido pelo usuário, resto de divisão do i for igual a 0, 2 pontos. Então print número escolhido pelo usuário não é um número primo. Ótimo. Daí aqui a gente vai dar um break para interromper o loop, né? Para não ficar um loop infinito. Nós usamos o break. Else, se não, print não é um número primo. Aqui nós usamos o último else.
E é isso, esse é o nosso código. Vamos ver agora se ele está executando tudo certinho. Pedir um número, vamos ver o número 4. Número 4 não é número primo. Corretamente aparece aqui. Vamos tentar de novo. Digite outro número. Número 2. Número 2 como é primo, ele não vai aparecer nada. Então, correto o código. E é isso, espero que você tenha gostado. Esse foi o nosso último exercício. Para dar encerramento da aula. Bom, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa aqui comigo hoje. E é isso. Continuem o curso aí que vai ter mais explicações sobre mais estrutura de repetições, que vai ajudar vocês bastante. E é isso. Muito obrigado por assistir e tchau, tchau.